Paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. Vou fazer um vídeo rápido, uma breve explanação do que vai ser a live sexta, tá? Nós iremos falar um pouquinho sobre o livro do Eduardo Vasco. Eu vou apresentar ele aqui rapidamente. Deixa eu ajeitar aqui o microfone, tá muito perto aqui, tá? Eu, junto com o irmão Beto, o foco vai ser lá mais um irmão Beto, porque o irmão Beto tem uns argumentos muito interessantes, quero que vocês escutem, tá? E hoje eu vou fazer uma pequena questão aqui, só para vocês verem o nível do livro. Veja bem, assim, não é um livro acadêmico, tá? Não é um livro acadêmico, é uma pessoa que acha que tem algum conhecimento da CCB, mas infelizmente Eduardo Vasco não tem, ele não mostra isso no livro, tá? É uma pessoa que pode até ter nascido ali na CCB, parece que ele tem. Isso são tudo informações que ele coloca. Mas assim, ele não se aprofundou muito da CCB, porque não é possível uma pessoa que passou pela CCB cometer tantos erros como ele comete, tá? Eu vou apresentar aqui rapidamente. Para vocês. Vai ser algo bem rápido esse vídeo. Eu quero deixar. Olha só para vocês verem, a live de vocês não vai conseguir contemplar todos os erros presentes nesse livro, tá? Não dá. Tá? Acho que a gente vai precisar de umas 10 lives. Porque é muito erro, é muito erros simples, básicos, tá? Eu acredito que ele é um iniciante na área da teologia, até na teologia reformada, porque ele comete até erros do ponto de vista da teologia reformada. Não que eu concorde com ela, mas sendo conhecedor dela, ele erra até nisso, tá? Até na própria teologia que ele diz defender, tá? Não vou expor isso aqui, mas para frente a gente expõe. Eu vou só colocar, só para vocês verem o nível do livro do Eduardo Vasco, tá? Só vou colocar aqui para vocês verem o nível do livro do Eduardo Vasco, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se tá. Isso. Tá, esse aqui é o livro dele, eu não vou apresentar ele todo, até por uma questão de direitos autorais, tá? Só para vocês verem o nível da coisa. Só vou dar um pequeno exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, aumentou. Bem, já começa com aquele título, né, chamativo. A questão é bem simples, é chamar atenção mesmo. O livro inteiro para chamar. A ideia do livro é essa, a ideia do Eduardo Vasco. Tudo na CCB tá errado, né? Tudo, exatamente tudo. Ele é contra tudo o que existe na CCB. Com uma bobagem que até que quem é da teologia reformada consegue verificar algum. Por mais que eles tenham as divergências quanto a congregação cristã do Brasil, eles colocam alguns pontos positivos nela, tá? É que eles vão atacar em outros pontos, mas não, o Eduardo Vasco, ele tá numa linha totalmente contrária. Tudo que é na CCB está errado. Então você tem que fazer o inverso tudo da CCB. Isso é uma matemática meio problemática eles defenderem isso. Mas o livro dele discorre isso, tá? Mas só para vocês verem o nível intelectual da coisa, como ele está errado, tá? A gente vai mostrar o erro dele aqui. A gente não está atacando a pessoa do Eduardo Vasco. Que Deus abençoe ele, sua família, parece que ele tem filho, que Deus abençoe o filho dele. Abençoe tudo, multiplique. Que as bênçãos do céu caiam na cabeça do Eduardo Vasco. Nossa questão aqui é na base do campo das ideias, né, de como ele tem uma visão totalmente errada e equivocada sobre a congregação cristã do Brasil. Infelizmente, vindo de um ex-membro, né, o que complica mais ainda a situação dele no ponto de vista teológico. Nosso ataque aqui é no ponto de vista teológico. Olha só o capítulo dele aqui, o que Deus uniu, a CCB separa. Bem, a CCB tem algum... Ele está fazendo, ele, obviamente, ele está sendo irônico, né? Mas a CCB ordem, né? Pode ler aqui, é uma prática comum da CCB a separação entre homens e mulheres dentro do tempo, obrigando-os a sentarem em lados opostos no salão durante o culto. Esse costume é definido como meio de preservar a ordem e evitar distrações. Mas será que essa regra tem fundamento bíblico? Minha pergunta é a seguinte: desde quando uma questão litúrgica dessa tem que ter fundamento bíblico? Agora tudo tem que ter fundamento bíblico.
Então, de acordo com esse raciocínio, eu vou usar a mesma estrutura de raciocínio dele. Então, até o banheiro do lado esquerdo dos homens, no lado direito das irmãs, então tem que ter fundamento bíblico. Agora, o templo da igreja, onde vai ficar o banheiro, tem que ter fundamento bíblico. É mais ou menos essa estrutura de raciocínio do camarada, né? O que tem, eu acho que 1 Coríntios, principalmente, eu acho que tá lá, eu não lembro agora de passagem, como é só um comentário, mas é a necessidade de ordem no culto. Aí, obviamente, toda denominação vai prezar pela ordem do seu culto, tá? Então, tem aí as igrejas reformadas, tem sua liturgia ali, sua questão de organização. A Assembleia de Deus tem sua liturgia, tem a sua questão de organização. A congregação achou uma organização em que achou essa divisão muito apropriada, e realmente é muito apropriada. Fica os irmãos de um lado, os irmãos de outro, evita várias questões, tá, que a gente vê problemas. Eu não vou aqui falar problemas de outras denominações, mas evita vários problemas. É uma questão de organização só. Tá ali organizadinho, bonitinho, o culto e pronto, né? Mas o camarada, ele quer dizer que até isso é errado, ele ainda quer evocar, né, que tem que ter base bíblica, organização, né? Daqui a pouco o camarada vai ter, qual que é a base bíblica para ter banco de madeira na CCB? É esse o nível do livro do Eduardo Vasco, tá? E vocês vão ver coisa pior disso aqui. Tem feminismo no livro dele. Então, ele defende dízimo para pastor. Isso eu vou deixar o irmão Beto falar um pouco mais profundo nisso, né? Olha só a conclusão aqui, o subtópico aqui do capítulo da Bíblia: não ordena separação entre homens e mulheres no culto. É claro, meu caro, isso é uma questão de organização, meu filho, tá? A Bíblia, por exemplo, não ordena fazer templos, tá? E você vai num templo, acredito que você vai, acho que na Batista, acho que é a igreja dele, você vai num templo, mas a Bíblia não ordena construir templos, tá? Ela fala pra gente se organizar. Aí, obviamente, por uma questão prática, né? Como você tem. Isso é uma questão até que eu falo com o desigrejado, tá? A Bíblia não ordena construir templos, né? Mas também não proíbe a gente se reunir 300 pessoas. Aí vai. Como é que você vai reunir 300 pessoas na casa de alguém? Não. De acordo com a lei vigente no nosso país e na maior parte dos países aí no mundo, você tem que ter uma estrutura que receba essas pessoas em segurança e tudo mais. Aí é a ideia de templo, tá? E também, se a gente for remeter ao aspecto histórico, os templos eram utilizados, né, para cultuar os deuses pagãos. Então, se a gente vai cultuar a Deus, né, a gente vai pegar esses templos, né, tirar todo o paganismo dele e cultuar a Deus. Então, uma questão histórica, tem uma questão organizacional, né, uma questão de organização, uma questão de estar debaixo dos regimes da lei, e a congregação adotou isso daí, pronto, simples. A refutação, isso é simples, mas o camarada acha que tem que ter explicação bíblica para isso, tá? Eu acredito que muito reformado vai achar esse argumento uma bobagem, tá? Eles só não querem ter nessa organização. Tá errado as igrejas que não dividem homens de um lado e mulheres de outro? Tá errado? Não. Você quer todo mundo unido, você vai ter alguns outros problemas que a congregação não tem, mas tudo bem, tá? A gente sabe, tempos atuais, muita questão acontece aí, é só vocês procurarem no YouTube, nas redes sociais aí, o problema que dá. Porém, a gente não tá criticando, tá? A gente tá falando que dá problema. A congregação resolve vários problemas assim, mostra uma organização, tá? Faz a irmandade estar em comunhão, que a gente tende a perder mais a comunhão quando tem pessoas com isso do lado, você começa a conversar, né? Até amigos que às vezes sentam do nosso lado, a gente distrai na igreja, quanto mais, né, família, né? Então, uma questão de preservar a ordem e evitar distrações, sim, tá? Ajuda a gente a entrar na comunhão. Tudo que ajuda não atrapalha, tá? Mas isso tem um aspecto salvífico nisso? Não. Tem um aspecto doutrinário nisso? Não. É uma questão de organização. Toda igreja, o Eduardo Vasco, acho que você não entende disso. Toda igreja tem sua organização, tá? A congregação tem a dela. Isso não tem que ter base bíblica, tem que ter base bíblica. Ordem no culto, você não pode fazer qualquer coisa do culto, né? Você não pode ficar atrapalhando o culto a seu bel prazer. Você não pode fazer essas coisas, né? Que nem tem um camarada aí que entrou na CCB aí e, inclusive, vai sujar pro lado dele, né? Porque ele não pode entrar no culto e atrapalhar a ordem do culto. Eu fui lá questionar a palavra deles. Não pode fazer isso de acordo com a lei, tá? Tem uma lei que defende, né, todos os cultos. Eu não posso, por exemplo, entrar num culto, vou falar uma igreja neutra aí, que não tem a ver no nosso assunto aqui, que não é reformada, a igreja adventista, por exemplo. Eu não posso entrar no culto adventista, eles estão lá na exortação da palavra dele, ou no culto deles
atrapalhar e começar a ficar questionando. Não posso fazer isso. Tem leis que protegem. O camarada ainda é tão inteligente que ainda vai no canal de um opositor e se apresenta e fala que fez aquilo. Quer dizer... cara, ó, eu cometi um crime, olha só. É o nível da internet hoje em dia. Então, o Eduardo Vasco, voltando ao nosso assunto aqui, isso é uma questão de organização, pronto, não precisa ter questão bíblica. O que é bíblico? Tem que ter ordem do culto. A congregação tem ordem no culto dela. Organização, para ajudar nessa ordem, por uma questão de organização, para ajudar nessa ordem, a gente faz essa separação, pronto. Ajuda, não atrapalha, tudo que ajuda não atrapalha, tá? Então, acho que tá, eu já vou concluir aqui, tá? Então eu já fico o convite para nossa live de sexta com o irmão Beto. O irmão Beto vai adentrar em muitos tópicos, tá? Nós não vamos abordar todos os erros desse livro dele, tá bom? A gente não vai abordar todos os... deixa eu só fazer referência ao livro do Eduardo Vasco, tá? Eu acho que não é errado, eu vou estar ajudando ele na propagação do livro dele. Eu vou fazer a devida referência, tá? Deixa eu só colocar aqui, para fazer as coisas certinho, né? Estou usando o livro dele, eu vou falar a página depois que eu não lembro agora a página, mas está no livro dele, capítulo 24, quando vocês viram, acho que era 24, né? Não lembro agora. Mas, ó, tá nesse livro aqui dele, tá bom? Só para fazer a propaganda certa, ó. Saí da CCB e agora a verdadeira guia do Espírito Santo, Eduardo Vasco, tá bom? Esse é o livro dele, foi esse que a gente fez aqui, a referência aqui nessa live, tá bom? É só para explicar certinho, né? Para que não tenha problemas aí com questões eleitorais. Eu não vi o livro dele. O livro dele tem mais de 200 páginas, eu vi uma página só. Então não tem questões de direitos autorais aí, tá? Só fiz uma citação, coloquei a referência aí que é do livro dele e tá tudo bem, tá? Então tá tudo certo, essa é a questão, né? Esse é o nível do livro do Eduardo Vasco. Desculpa, Eduardo Vasco, seu livro é ruim demais. Li ele é muito ruim seu livro, tá? Muitos erros teológicos. Eu acho que assim, acho que você foi muito com sede ao copo, né? Você foi com muita sede ao copo. Acho que você precisa melhorar um pouquinho no ponto de vista teológico antes de falar da congregação cristã no Brasil, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Deixa eu desligar.